Nos últimos dias, a internet brasileira está alvoroçada com o sucesso repentino do ator Vicente Martella, responsável por dar vida ao personagem Greg Woolliger, amigo do protagonista do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Vicent, que tinha apenas 200 mil seguidores em sua rede social, já está com quase 6 milhões de fãs, a maioria brasileiros, mais que o dobro que Tyler James Williams, o ator que interpretou Chris e que reclamava do constante assédio do público do nosso país. Depois de postar uma foto vestindo uma camiseta com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil", Vicente Martella vislumbrou a força do engajamento dos brasileiros, que rapidamente movimentaram suas redes para aumentar o número de seguidores e o engajamento da página do ator. Tudo isso foi feito para demonstrar o reconhecimento e o carinho dos fãs da série, mas também como uma forma de mostrar para Tyler a real importância desses personagens para nós, já que ele é visto por muitos como ingrato ou snob, por pedir aos brasileiros que o deixassem em paz e até restringir os comentários de suas publicações, que contava com uma alta participação dos brazucas. Tudo isso fez com que o ânimo da série, que produziu episódios de 2005 a 2009, fosse novamente retomado. Vicent segue encantado com nosso carinho e diz estar muito agradecido por tudo que está acontecendo. Ele até confirmou uma visita ao Brasil para um evento que vai ocorrer no meio do ano de 2024, o que fez crescer ainda mais a nostalgia pelos personagens e pelo enredo, que narra a infância de Chris Rock, um dos maiores comediantes da história moderna de Hollywood. Por conta disso, muitos de vocês que voltaram ao seriado para assisti-lo novamente, ou que estão conhecendo pela primeira vez devido aos últimos acontecimentos, estão se perguntando sobre o final repentino e estranho da série. Afinal, o que aconteceu? Por que tudo terminou de forma tão abrupta e, aparentemente, sem um desfecho? É exatamente sobre isso que vamos entender a partir de agora. O nome Todo Mundo Odeia o Chris, ou Everybody Hates Chris, no original foi uma paródia de um sitcom muito popular exibido pela CBS chamado Everybody Loves Raymond. A ideia era fazer justamente o oposto. Ao invés de contar a história de alguém que era amado por todos, Chris Rock, um dos criadores, queria mostrar os desafios e as dificuldades que um adolescente negro precisava enfrentar para sobreviver nos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 80. Aliás, a série é ambientada apenas nos anos 80, entre 82 e 87 para ser mais exato. Mas o comediante viveu sua adolescência entre 78 e 84, mas preferiu fazer um novo recorte para o seriado por questões de produção, já que existiam outros programas falando sobre os anos 70 e ele queria reduzir a concorrência para aumentar as chances de sucesso. Na verdade, nem tudo que se passa no seriado realmente aconteceu com Chris Rock, ou pelo menos não da mesma maneira. Por isso, a obra é considerada uma semi-biografia, ou um produto inspirado na vida do humorista, já que muitos fatos precisaram ser alterados, aumentados ou suprimidos para funcionar com o tom cômico proposto pela série. O programa foi desenvolvido juntamente com Ali Leroy e o plano inicial era exibido pela Fox, mas a empresa recusou o projeto. Os criadores então levaram para a UPN, que exibiu a primeira temporada e logo em seguida foi anexada pela rede CW, que transmitiu as temporadas seguintes. No Brasil, o seriado chegou primeiro para os canais privados, como a Sony, mas foi através da TV Record que ele realmente se popularizou. Na TV aberta, a série era exibida por horas e horas seguidas e o público brasileiro parecia nunca se cansar das presepadas, vividas pelos personagens. Contudo, quase sempre os episódios eram transmitidos de forma aleatória, o que dificultava a construção de uma noção temporal mais aguçada, especialmente ao que se refere ao primeiro e último episódio do programa. De forma geral, era possível se localizar, já que todos os capítulos começavam com um ano em que a história estava sendo retratada. No entanto, era difícil ter uma noção do todo, especialmente porque não existia um episódio projetado para ser o último.
que deixasse claro que aquele era o fim. O seriado foi produzido entre 2005 e 2009 e teve 4 temporadas com 88 episódios de mais ou menos 20 minutos, mas foi encerrado de maneira abrupta, deixando muitos questionamentos a respeito do que realmente teria acontecido. O último capítulo se chama, no original, Everybody Hates the GED e foi traduzido como Todo Mundo Odeia o Supletivo. Todos os episódios possuem essa fórmula, que aproveita o título do seriado e apresenta um elemento, situação ou pessoa que gera um conflito para o protagonista. Nesse caso, o grande vilão é uma prova a qual o protagonista foi submetido. Como Chris, desde muito jovem, precisava conciliar os estudos com o trabalho, ele enfrentava várias dificuldades, como o cansaço e a falta de tempo para se dedicar. Tudo isso aliado ao fato de que ele morava em um lugar afastado, Bed-Stuy, um bairro no Brooklyn, o que o fazia chegar atrasado na escola com certa frequência. Nessa época, Chris já estava no último ano do ensino médio e todos seus amigos, incluindo Greg, estavam se preparando para as provas do vestibular e para a entrada da universidade. Entretanto, como a frequência de Chris estava baixa, já que chegar atrasado era considerado como falta, ele estava correndo sério risco de ser reprovado. Como era difícil para o protagonista viver todos aqueles sonhos com o ensino superior, ele decide abandonar os estudos para focar apenas no trabalho, pois este já era o seu fim mais provável mesmo. Não podemos esquecer que, apesar do tom humorístico, Todo Mundo Odeia o Chris é uma série repleta de críticas sociais e mostra vários problemas enfrentados pela juventude negra daquela época. Mas, apesar de tudo, Chris foi convencido de continuar tentando e decide fazer uma prova que testa os seus conhecimentos sobre o conteúdo do ensino médio, a GED, que foi traduzida como supletivo na versão brasileira. A última cena do seriado mostra toda a família reunida em um restaurante para receber o resultado da prova, que estava sendo trazida por Julius, o pai de Chris. O protagonista é o primeiro a chegar no local. Ele coloca Living on a Prayer, de Bon Jovi, para tocar em uma jukebox enquanto os outros personagens começam a entrar em cena. Primeiro aparece a sua mãe, Rochelle, depois os irmãos, Drew e Tonya, que chegam junto com um homem muito suspeito, mas que não ganha tanto destaque logo de cara. A família conversa enquanto cantam juntos e esperam o pai. Este chega em seu caminhão de trabalho, estaciona e entra no estabelecimento. O homem estranho se levanta e causa um incômodo notável no protagonista, criando inclusive um certo suspense. Julius entrega um envelope com o resultado para a mãe de Chris, mas quando ele pergunta como foi, o seriado acaba. Existem inúmeras coisas que não foram resolvidas. Então não é à toa que os fãs se questionam tanto. Quem seria aquele homem e quais eram suas intenções? Qual foi o resultado do teste? O que aconteceu depois daquela cena? Chris foi para a faculdade, repetiu de ano, afinal, o que aconteceu? Por que a série acabou de uma forma tão brusca? Vamos analisar rapidamente esta última cena e começar pela trilha sonora. Living on a Prayer fala sobre as dificuldades da vida, sobre se arriscar e ter o apoio daqueles que te amam, que era justamente o que estava acontecendo com Chris naquele momento. Além disso, o último capítulo e a série de modo em geral tem várias inspirações em filmes noir sobre mafiosos. Os colégios Corleone e Tattaglia, onde o protagonista estudou, são sobrenomes de famílias de O Poderoso Chefão. E seguindo essa linha, Todo Mundo Odeia o Supletivo é totalmente inspirado na sequência final da série Família Soprano, The Sopranos, no original, que é um drama de 6 temporadas exibido naquela época. Existem comparações que mostram plano a plano como a cena foi construída, incluindo a aparição do homem suspeito, que na série sobre a máfia tem um papel muito mais trágico. Em Todo Mundo Odeia o Chris, o personagem foi interpretado por Lev Lee Spiro, que é um diretor do seriado. Segundo os criadores, ele representava o agente que descobriu Chris Rock e o apresentou para o mundo do show business, facilitando sua carreira de sucesso. Em relação ao teste, é fácil supor que o personagem não alcançou a nota mínima para ser aprovado. Existe, inclusive, um elemento no caminhão de Julius, mas que não é facilmente percebido por nós brasileiros, pois não faz parte da nossa cultura.
o veículo traz de forma bem destacada os números 735, que é a pontuação mínima para ser aprovado no exame. Isso contribui para aumentar o suspense, deixando claro que é algo presente no contexto da família naquele momento. Apesar da narrativa não deixar isso claro, podemos supor que o protagonista não foi aprovado, pois todas as lacunas deixadas pela série foram preenchidas pelos fatos vividos por Chris Rock na vida real. Isso nos leva aos motivos do cancelamento do seriado. Existem pelo menos 3 razões principais. A primeira delas é que acabamos de comentar. Depois de não ser aprovado no supletivo, Chris deixa a escola para trabalhar em um restaurante e logo vai ser descoberto por um agente. Tudo isso faria o programa ter um caráter biográfico, que não havia sido tão respeitado até então. Por isso, os produtores assumiram que a fórmula provavelmente não iria fazer tanto sucesso. Esta é a segunda razão. Apesar do enorme sucesso que a série teve no Brasil, a audiência nos Estados Unidos havia caído significativamente, fazendo com que uma possível renovação de contrato fosse encarada como um investimento de alto risco. Por isso, os executivos optaram por encerrar as gravações. Até porque, com os eventos seguintes, seria provável que o seriado assumisse outro tom, e esta é a terceira razão. No ano seguinte da linha temporal da narrativa, isto é, 1988, foi o ano em que Julius Rock, o pai de Chris, faleceu após complicações de uma cirurgia de úlcera. Este foi um fato extremamente relevante na vida do comediante e não seria possível omitir. Por isso era arriscado para um programa de humor lidar com um evento tão triste. Eu aposto que muitos de vocês também não gostariam de lidar com esta cena, não é não? Então, assim, a série chegou ao fim da produção de novos episódios, mas não significa que foi esquecida. É provável que a maior parte de seu sucesso tenha se dado depois das gravações, e o público brasileiro é um dos principais responsáveis por isso. Vamos ficar de olho nos próximos passos de Chris e Greg, Tyler e Vincent. E sempre que a saudade bater, é só procurar por Todo Mundo Odeia o Chris nas plataformas de streaming. Eu fico por aqui. Até a próxima.